Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa saudação fraterna de paz e alegria. É do nosso conhecimento, é da nossa percepção que a Igreja se encontra hoje dividida. Não somente aqui, mas em todos os continentes. E como é isso? Uma ala a favor do Papa, uma ala contra o Santo Padre. Uma ala a favor da liturgia, outra ala contra. Uma ala a favor do magistério da Igreja, outra contra. E acaba que isso chega até nós de uma forma que causa confusão, que causa escândalo, que causa dúvida, porque a gente às vezes não sabe em que terreno está pisando. De repente você vai para uma Santa Missa e pela homilia do padre você percebe que ele é antifrancisco. Você vai para o encontro da CRB e você percebe que o facilitador é contra o Papa, é contra as leis da vida religiosa, é contra as normas da vida religiosa. Quer fazer surgir o novo, um ideário novo, uma proposta nova, abandonando aquilo que é característica da vida consagrada. Também entre os leigos, a Igreja abre um pouquinho para o pastoreio dos leigos, o sacerdócio dos leigos enquanto batizados, e agora um grupo de leigos querem tomar conta de toda a atividade da arquidiocese, de todo o evento religioso, querem ser os geradores de eventos, e ninguém mais pode fazer evento, e ninguém mais pode pregar. Por quê? Porque a cúpula está formada. Então, como proceder? Eu sempre indico às pessoas que me trazem esta causa que é necessário estar ao lado do Papa, que é necessário estar ao lado do Vaticano, que é necessário estar ao lado do Sagrado Magistério, da liturgia, da Palavra de Deus, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Aquilo que eu já falei aqui e dizia Santo Agostinho: nenhum vento ajuda um barco sem direção. Para que você possa tirar sua dúvida quanto o estar na igreja, o ser igreja, é você perceber que você não está na igreja paralela. O que é a igreja paralela? É aquela que caminha ao lado do magistério da igreja, mas não é o magistério da igreja. Ao lado do Papa, mas não é por ele. E esses grupos, transformados hoje em movimentos, comunidades, eles são o caminho paralelo. Não gostaria de citar nomes para evitar polêmicas, mas são o caminho paralelo. Querendo formar uma igreja dentro da igreja, uma liturgia dentro da liturgia, uma evangelização dentro da evangelização primordial da fé que já existe, que é da igreja. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Pessoas que se sentam na mesa de um restaurante, na mesa de um bar, no domingo, na família, no sítio, e massacram a pessoa do Papa, e massacram a pessoa dos sacerdotes, que querem desfazer o sentido da missa ou até ignoram o sentido dela, que querem desfazer os sacramentos, sua função, sua direção e seu enquadramento na mística do reino, que querem numa conversa desfazer o culto a Maria, aos santos, aos anjos, e se autodenomina defensor da fé, preocupado com a igreja. A pessoa que está preocupada com a igreja, ela anda em unidade com o Santo Padre. Nós podemos discordar da ideia do Padre, menos em assunto de fé e de moral. Mas nós devemos andar na sintonia, na unidade com a igreja. E quando nós percebemos grupos, movimentos e pessoas que se alternam, ensinando coisas que a igreja não ensina, falando de coisas que a igreja não fala, então nós devemos ter um cuidado absoluto. Outro dia eu vi na internet uma moça, Lina Luz Oficial é o nome, ela filmando um cachorro que entrou ocasionalmente na igreja e o cachorro estava na frente do sacrário. E essa moça, Lina Luz, estava dizendo que o cachorro estava adorando o Santíssimo. Então isso é a igreja paralela.
Não é verdade? Depois essa mesma moça disse que uma pomba entrou dentro de um templo ortodoxo e ali era o Espírito Santo. Isso é o caminho paralelo. Depois essa moça disse que Nossa Senhora das Graças saiu do sol em Medjugorje. É o caminho paralelo. Coisas que a igreja não aprova, coisas que a igreja não ensina. E a pessoa ganha muito dinheiro em cima da ignorância de quem não tem tempo nem para refletir sobre aquilo. Olha, meus irmãos, você dizer que um cachorro está adorando o Santíssimo, isso deveria ser algo a ser chamado pela CNBB para explicação teológica sobre aquilo. E pegou milhões de seguidores. O cachorro estava lá adorando o Santíssimo Sacramento. Sabe lá por quê? Ou talvez colocado por alguém naquela postura e posição, porque para esse tipo de comportamento tem gente de sobra. Eu não me interesso de ser amado por bispo, de ser amado por padre, de ser cortejado por religiosos, de ser admirado por leigos, isso não passa nem pela minha cabeça. Agora eu me preocupo com tudo aquilo que é contra a igreja, com tudo aquilo que é indisciplina com o sacramento, tudo que é desvirtuar o que está estabelecido há séculos. Eu sou contra a todo tipo de manipulação dos fiéis. E aqui eu quero aplaudir a pastoral da catequese de adultos, que tem feito um trabalho para reparar o que lá no passado ficou sem esteio, ficou sem adubo, ficou sem, digamos assim, proteção. Quero parabenizar aqui os homens do terço, que através desse movimento trouxeram tantos homens de volta, e o catecumenato cristão também, por um trabalho excelente de valorização da fé nos fiéis. Mas fiquemos atentos. Se é para ser católico, apostólicos romanos. Ideias neoliberais, ideias comunistas, ideias hindus, ideias esotéricas, ideias, não é, de caráter espírita, ideias até de mentalidades de religiões não cristãs, para poder fazer jus a essa unidade desejada mundial da religião única. Não. A Igreja Católica continuará a ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela pode, pela autoridade do Papa, rever dogmas. Ela pode, pela autoridade do Papa, manifestar conceitos. Ela pode, pela autoridade do Papa, ampliar dimensões de definições já estabelecidas pelo Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo. Mas a igreja não vai abrir mão do mistério da fé, do primeiro anúncio, daquilo que constitui a espinha dorsal de sua existência. Então abra seus olhos. Se você for numa missa encontrar um sacerdote falando mal do Santo Padre, falando mal dos dogmas, mude de paróquia. Vá participar de missa em paróquia que o padre é sério. Se você for para o encontro de uma comunidade e lá insinuarem a você doutrinas que a igreja não ensina, saia dessa comunidade e vá para uma comunidade séria, ligada à pessoa do bispo. Porque é assim que nós podemos trabalhar e é assim que nós podemos fazer valer a nossa fé. Nada de balançar para a direita, nada de balançar para a esquerda, nada de perder o dinamismo da fé. Porque quando isso acontece, você perde toda a constituição que lhe mantinha de pé. 1000 coisas temos para estudar na Santa Igreja Católica, 1000 coisas. E às vezes nós não nos damos, digamos assim, ao trabalho de estudar um ponto do credo. Você sabe o credo? Vai marcando lá cada ponto do que crer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu por sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir voltar a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Olha aí quantos pontos para estudar. E sermos fiéis àquilo que nós abraçamos. Católico imaturo, indeciso, católico cheio de outras doutrinas, bagunçado, Não dá certo. A vida sacramental não funciona, nem muito menos a vida da graça. Católico cheio de outras ideias, e se diz ecumênico, nem uma coisa nem outra funciona. Católica cheia de
orixás, de ideias indianas, espíritas. Então, é preciso se ajustar às normas da igreja para não ser vítima de um declínio da experiência de Deus. Ou a gente é católico ou a gente não é. Não tem o meu termo aqui. O tanto faz aqui não existe. Por isso, hoje, a minha mensagem. Estamos vivendo a negação da fé dentro da própria igreja. A divisão dentro da própria igreja. Cardeal contra cardeal, bispo contra bispo. Religiosos contra religiosos, comunidades contra comunidades, leigos contra leigos. Não entre nessa, mas fique ao lado do Papa e você será um vencedor. Um abraço e as orações do irmão Emanuel, da comunidade católica Cristo Dominus.